Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem. Hoje é o nosso 26º dia do nosso desafio de 184 dias lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler Deuteronômio 28 ao 34 e assim finalizar mais um livro com a graça de Deus e a bondade de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por este momento, um momento onde vamos ler a sua palavra, podemos ler a sua palavra livremente em nossos lares, em nossas igrejas, estudar a sua palavra. Que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, nos dando discernimento e entendimento da sua palavra, e que o Senhor se revele a nós através dessa palavra, da sua palavra. Glorifico o seu nome, hoje e sempre. Amém. Vamos lá? Levítico 28 vai dizer assim: Bênção para os obedientes. Moisés disse ao povo: Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos. Deixa eu soltar a música aqui, que eu esqueci. Amém? Vamos lá. Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeça ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gados e ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem, e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra, que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez com os nossos antepassados. Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje estou dando a vocês, nem para um lado nem para o outro, e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Castigo para os desobedientes. Porém, se vocês não derem atenção ao Senhor, nosso Deus o Senhor nosso Deus está mandando e não obedecer. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos, que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus os amaldiçoará dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco alimento. Deus os amaldiçoará dando-lhes poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelhas. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos morram na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. Mandará secas e ventos muito quentes, e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Não haverá chuva, e o chão ficará duro como ferro. Em vez de chuva, o Senhor Deus mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão
para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Vocês morrerão, e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes. E ninguém os enxotará. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras, chagas e coceiras sem cura. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia, vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo que fizerem. Serão perseguidos e explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que os socorra. Você contratará casamento, mas outro homem terá relações com a moça. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma parreira, mas não colherá as uvas. Você verá o seu gado sendo morto, mas não comerá da carne. Você verá os outros levarem embora os seus jumentos, e estes não serão devolvidos. Os inimigos levarão as suas ovelhas, e não haverá ninguém para socorrê-lo. Na presença de vocês, estrangeiros pegarão seus filhos e as suas filhas, e os levarão embora como escravos. Vocês morrerão de saudade deles, mas não poderão fazer nada para trazê-los de volta. Estrangeiros virão e levarão os cereais que com tanto trabalho vocês plantaram e colheram. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos, e ficarão loucos por causa dos maltratos que vão receber. O Senhor Deus os castigará com tumores incuráveis, nas pernas, da ponta dos pés até a cabeça. O corpo de vocês ficará coberto de feridas que nunca saram. O Senhor Deus levará todos vocês, junto com o rio que tiverem escolhido, para um país estrangeiro que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra. Os povos dos países para onde o Senhor os levar ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Eles falarão mal e zombarão de vocês. Vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena, porque os gafanhotos acabarão com tudo. Vocês farão plantações de uvas e cuidarão delas, mas não colherão as uvas, nem beberão do vinho, pois os bichos acabarão com as plantas. No país inteiro haverá muitas oliveiras, mas vocês não terão azeite para se ungirem, pois as azeitonas cairão das árvores antes de ficarem maduras. Vocês terão filhos e filhas, mas estrangeiros os levarão como prisioneiros. Os gafanhotos destruirão todas as árvores e plantas da terra de vocês. Os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais poderosos, ao passo de que vocês ficarão cada vez mais fracos. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações e vocês ficarão no último. Fim do segundo discurso de Moisés. Moisés disse ao povo: todas essas maldições cairão sobre vocês e os perseguirão até os destruírem completamente, pois vocês não deram atenção ao que o Senhor nosso Deus disse e não obedeceram às leis e os mandamentos que deu a vocês. Essas desgraças serão para sempre a prova de que Deus castigou vocês e os seus descendentes. Porém, lhes dará tudo o que é bom, mas se vocês não servirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês o servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. O Senhor Deus fará vir contra vocês de longe, lá do fim do mundo, um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como uma águia. São gente cruel, que não respeita os velhos, nem tem pena dos moços. Eles vão devorar todo o seu gado e todas as suas colheitas, e vocês morrerão de fome. Eles não deixarão para vocês nem cereais, nem vinho, nem azeite, nem crias de vacas e de ovelhas. Cercarão as cidades onde vocês moram, até que caiam as muralhas altas e fortes em que vocês confiam. Todas as cidades da terra que o Senhor nosso Deus lhes deu serão cercadas pelo inimigo. O cerco será terrível, os moradores das cidades ficarão tão desesperados que comerão os próprios filhos que Deus lhe deu. A situação será tão terrível que não haverá nada para comer. Até um homem mais educado e carinhoso ficará tão desesperado que comerá os próprios filhos e será tão mau que não repartirá a carne com os irmãos, nem com a sua querida mulher, nem com os outros filhos. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada e carinhosa, que nunca precisou andar a pé quando saía de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas seu bebê recém-nascido e a placenta também.
Ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido, nem para os outros filhos. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro, e se não respeitarem o nome do Senhor nosso Deus, este nome que é glorioso e causa medo, então ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas e com doenças terríveis e demoradas. Ele os castigará com as mesmas doenças com que castigou os egípcios, doenças que não têm cura e que deixam vocês com tanto medo. O Senhor mandará também doenças e pragas que não estão escritas neste livro da lei, e os destruirá. Vocês, que já foram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão um punhado de gente, porque não obedeceram às ordens do Senhor nosso Deus. E assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-los e fazer com que aumentassem em número, assim também terá prazer de castigá-los e destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que vou invadir e que vai ser de vocês. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de ponta a ponta, de uma ponta do mundo à outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E também, nesses países, vocês não terão sossego, nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo. Dia e noite, o medo os acompanhará, e vocês ficarão desesperados da vida. Vocês terão tanto medo e verão tantas coisas, e verão coisas tão terríveis que de manhã dirão: tomara que já fosse noite, e ao cair da noite dirão: quem dera que já fosse dia. O Senhor Deus os fará voltar em navios para o Egito, ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá. Ali vocês procurarão vender-se como escravos e escravas aos seus inimigos, os egípcios, mas ninguém vai querer comprá-los. O terceiro discurso de Moisés. Deus faz uma nova aliança com o povo. Deuteronômio 29. São essas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo, então lhes disse: quando vocês estavam no Egito, viram que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante 40 anos ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber. Mas Deus lhes deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos, ficamos com as terras deles e as repartimos entre os filhos de Ruben e de Gade, e metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpra todas as condições dessa aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor nosso Deus, o chefe das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje, para que sejam o seu povo escolhido e para que ele seja o Deus de vocês conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que o povo daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês, que seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça esse juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus.
O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele, e o castigará com todas as maldições que estão escritas nesse livro, e ninguém lembrará mais dele. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará, conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, seus descendentes e os estrangeiros que virão de países distantes verão os resultados do desastre e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. O país ficará um deserto todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheitas e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão: por que Deus fez isto com esse país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será: Deus fez isto porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante dos outros deuses e os adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo e por isso castigou o país deles com todas as maldades escritas neste livro. Ele ficou tão irado, tão furioso, que os arrancou da terra onde moravam e os jogou noutra terra, onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Promessas de bênçãos no futuro. Deuteronômio 30. Moisés disse ao povo: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando ele fizer cair sobre vocês os castigos, e vocês estiverem espalhados por todas as nações, onde o Senhor, nosso Deus, os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedeceram ao que ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor, o nosso Deus, terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado, e os trará de volta à pátria, mesmo que aí vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo. O Senhor, nosso Deus, os reunirá e os fará voltar para a terra que os seus antepassados de vocês tenham possuído. Ela será de vocês, e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês. E vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo que fizerem. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá o prazer em fazê-los prosperar, como fez com seus antepassados. Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus e se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos nesse livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu, a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar, a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês o guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. A vida e a morte. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir.
e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhe afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, neste caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Ame o Senhor, nosso Deus. Obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Josué fica no lugar de Moisés. Deuteronômio 31. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel: Já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o rio Jordão. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Deus destruirá aqueles povos, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus, e a terra deles. Deus entregará estes povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dê. Sejam fortes e corajosos, não se assustem. Não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Depois Moisés chamou Josué e na presença de todo o povo disse: Seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não o abandonará. Não se assuste, não tenha medo. Leitura da lei. Moisés escreveu essa lei e entregou aos líderes do povo e os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés lhes deu a seguinte ordem: De 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam essa lei durante a festa das barracas. Todos os israelitas devem estar presentes para adorar o Senhor Deus no lugar que ele tiver escolhido. Ali na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam ao Senhor nosso Deus e obedeçam fielmente tudo que a lei manda. Assim os seus descendentes, que ainda não conhecem a lei de Deus, também ouvirão a palavra e aprenderão a temer a Deus nosso Senhor durante todo o tempo que viverem na terra que fica do outro lado do rio Jordão e que vai ser do povo de Israel. As últimas ordens dadas a Moisés e a Josué. O Senhor Deus disse a Moisés: Está chegando o dia da sua morte. Chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram, e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava parada perto da entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás de deuses da terra em que vou entrar. Eles me abandonarão, e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles, e eu os abandonarei. E por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades que eles dirão: Nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreva essa canção e ensine aos israelitas. Mande que eles a aprendam de cor, pois ela será a minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar os outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e essa canção será a minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los
para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e ensinou o povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Nun, e lhe disse: Seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. O livro da lei de Deus. Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da lei de Deus, e depois o entregou aos levitas encarregados de levar a arca da aliança de Deus. O Senhor, Moisés lhes disse: Ponha este livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor, nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltarem contra o Senhor Deus, enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois de eu morrer, reúno aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. A canção de Moisés, Deuteronômio 32. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta do começo ao fim essa canção. Escutem o céu e a terra e dê atenção às minhas palavras, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor, anuncie a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo que faz, Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu Pai, que os criou. Foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Lembre do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Pergunte aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhe contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fosse a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas pega-as quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outros deuses. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e que se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelhas nos rochedos e fez com que as oliveiras produzissem um terreno cheio de pedras. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra, deu-lhes carne dos melhores carneirinhos. Deu-lhes carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus, enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Como seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram seu Pai e Criador. O Senhor Deus viu isso e ficou irado e rejeitou seus filhos e filhas. Ele disse: Eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a ira, e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com a gente sem juízo eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá como fogo, e acabará com tudo que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraça sem fim, e os ferirei como muitos ferimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los.
Fora da casa morrerão na guerra, e dentro da casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos os esqueceriam. Porém, eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, que os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual é a razão do seu castigo. Por que foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo e 10.000 foram perseguidos por 2? Foi porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos povos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra, são como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas, são como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra aquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus os vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em que vocês confiavam? Vocês lhe ofereciam sacrifícios, eles davam animais e vinho, pois que agora eles os ajudem, que eles venham socorrê-los. Saibam todos que somente eu, sou Deus, e não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver, Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim, até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louvem o povo do Senhor, do povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará o pecado do seu povo. Moisés e Josué, filho de Nun, recitaram essa canção inteira na presença do povo. As últimas ordens de Moisés. Moisés acabou de ensinar o povo de Israel todas as leis de Deus e então disse: pense bem em tudo que lhes ensinei hoje e mande que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Não pense que essa lei não vale nada, pelo contrário, é ela que lhes dá a vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir do outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: vá à terra de Abarim, que é aqui na terra de Moabe, e suba do Monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã, que eu estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no Monte Or. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. As bênçãos das tribos, Deuteronômio 33. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Ele disse: o Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo, como eles viram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido, quando as tribos e os seus chefes se reuniram. Moisés disse isso a respeito da tribo de Rubem: que Rubem vive e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá foi o que Moisés disse: ó Deus, ouve a oração de Judá, e ajunta aquela tribo novamente ao seu povo.
Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: Ó Deus, tu deste o Tumim e Urim aos seus servos que escolheste. Tu os puseste à prova em Massá, e perto das fontes de Meribá discutisse com eles. Eles são mais dedicados a ti do que os seus próprios pais, e do que aos seus próprios irmãos e filhos. Eles obedecem as tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo. Queimarão incenso na tua presença e no altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte. Que tudo que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os teus inimigos, para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: O Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre aguardará. Deus cuidará deles o dia inteiro, e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse: Que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas do mar. Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo que há nela, dando-lhe tudo que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro em fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo e chifres como os de um boi selvagem. Os seus chifres são milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles, Josué ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e de Issacar, foi isto que Moisés disse: Que Zebulon fique rico no comércio com outros países e Issacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha, e ali oferecem sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: Bendito seja Deus que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e os mandamentos do Senhor quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazã. A respeito da tribo de Naphtali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naphtali. As suas terras vão desde o lago da Galiléia até o sul. A respeito da tribo de Asser, ele disse: De todas as tribos, Asser é a mais abençoada. Que o povo de Asser seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras hajam muitas oliveiras. Que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus. Forte e majestoso, ele atravessa os céus e montado sobre as nuvens ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços na nossa presença. Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz, não há ninguém como você. O povo que o Senhor Deus salvou, ele é o seu escudo e a sua espada, para dar proteção e vitória a você. Israel, seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. A morte de Moisés. Deuteronômio 34. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhes mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a terra de Dan do norte, o território das tribos de Naphtali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste a região sul, e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó que daria esta terra aos descendentes deles.
Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali no vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem de Deus, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com um grande poder na presença do povo de Israel. Amém? Essa foi a leitura de hoje. E amanhã, dando sequência, começando o livro de Josué. Então, fique com Deus e até lá.